Atuação política pós-governo Bolsonaro. Michele tem mantido presença ativa em eventos políticos e religiosos, especialmente focados no eleitorado evangélico, base tradicional de apoio a Jair Bolsonaro. Ela é frequentemente citada como uma possível candidata a cargos eletivos, como vereadora ou prefeita nas eleições municipais de 2024, embora ainda não haja confirmação oficial. Recentemente, participou de cultos e encontros com lideranças evangélicas, reforçando sua conexão com esse segmento. Sua atuação nesses espaços é vista como estratégica para manter a influência da família Bolsonaro na política brasileira. Michele foi mencionada no contexto da investigação sobre as joias de alto valor trazidas ilegalmente ao Brasil por assessores de Jair Bolsonaro. Embora não seja formalmente investigada, seu nome foi associado às polêmicas em redes sociais, especialmente após relatos de que algumas joias poderiam ter sido oferecidas a ela. Seus posts e aparições públicas geram polarização. De um lado, apoiadores elogiam sua discrição e papel como primeira-dama. De outro, críticos a associam a supostos escândalos do governo Bolsonaro. Hashtags como ou menções a supostos privilégios têm viralizado esporadicamente. Sua relação com as filhas e o ex-presidente também é tema de memes e debates, especialmente após vídeos e declarações familiares em eventos públicos. A atuação política de Michele Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem sido marcada por uma presença constante em eventos políticos e religiosos, com foco especial no eleitorado evangélico, que constitui uma base de apoio tradicional da família Bolsonaro. Essa estratégia tem sido interpretada como uma tentativa de manter a influência política da família, especialmente em um cenário pós-governo Bolsonaro. Michele tem participado ativamente de cultos e encontros com lideranças evangélicas, reforçando sua imagem como uma figura alinhada aos valores conservadores e religiosos. Essa aproximação é vista como uma estratégia para consolidar seu papel como uma possível candidata a cargos eletivos, como vereadora ou prefeita nas eleições municipais de 2024, embora ainda não haja confirmação oficial de sua candidatura. Michele foi mencionada no contexto da investigação sobre as joias de alto valor trazidas ilegalmente ao Brasil por assessores de Jair Bolsonaro. Embora não seja formalmente investigada, seu nome foi associado às polêmicas, especialmente após relatos de que algumas joias poderiam ter sido oferecidas a ela. Essa associação gerou debates nas redes sociais, com críticos questionando possíveis privilégios e envolvimento em escândalos. Suas aparições públicas e posts nas redes sociais geram reações polarizadas. Enquanto apoiadores elogiam sua discrição e papel como primeira-dama, críticos a associam a supostos escândalos e polêmicas do governo Bolsonaro. Hashtags e menções a supostos privilégios têm viralizado esporadicamente, refletindo a divisão de opiniões sobre sua figura. A relação de Michele com as filhas e o ex-presidente, Jair Bolsonaro, também tem sido tema de memes e debates, especialmente após vídeos e declarações familiares em eventos públicos. Essa exposição familiar contribui para manter a família Bolsonaro em evidência, mesmo após o fim do mandato presidencial. A atuação de Michele Bolsonaro sugere que ela pode estar se preparando para um papel político mais ativo, possivelmente buscando um cargo eletivo nas próximas eleições. Sua conexão com o eleitorado evangélico e a manutenção da base de apoio da família Bolsonaro são elementos-chave nessa estratégia. No entanto, as polêmicas e a polarização em torno de sua figura podem representar desafios em uma eventual campanha eleitoral. A continuidade de sua presença em eventos públicos e religiosos, assim como a forma como ela lida com as críticas e associações a escândalos, serão fatores determinantes para seu futuro político. A atuação política de Michele Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem ganhado destaque nos últimos meses, especialmente em função de sua presença constante em eventos políticos e religiosos, além de especulações sobre seu futuro eleitoral. Com base nas informações mais recentes, é possível traçar um panorama atualizado de sua trajetória e dos desafios que enfrenta. Michele Bolsonaro foi confirmada como pré-candidata ao Senado pelo Distrito Federal nas eleições de 2026. O anúncio foi feito pelo próprio Jair Bolsonaro durante uma entrevista ao programa Faroeste à Brasileira, onde destacou o papel decisivo de Michele na vitória da senadora Damares Alves, Republicanos DF, em 2022. Ele ressaltou que Michele contará com o apoio da base evangélica
e do grupo político de Damares, fatores que aumentam suas chances de eleição. Além da candidatura ao Senado, Michelle também é cotada como possível candidata à presidência da República em 2026, especialmente devido à inelegibilidade de Jair Bolsonaro até 2030. Em entrevista à CNN, Bolsonaro admitiu que não vê problemas na candidatura da esposa, desde que ele seja nomeado ministro da Casa Civil em caso de vitória. Ele destacou que Michelle está na margem de erro do Lula em pesquisas, o que a tornaria uma opção viável para o PL. Michelle representou Jair Bolsonaro na posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em janeiro de 2025. A presença no evento foi vista como uma estratégia para fortalecer sua imagem internacional e reforçar sua conexão com o eleitorado conservador. Bolsonaro lamentou não poder comparecer pessoalmente, mas destacou que a participação de Michelle geraria repercussão positiva. Michelle tem sido mencionada em investigações relacionadas a supostos atos golpistas durante o governo Bolsonaro. De acordo com a delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, Michelle e o deputado Eduardo Bolsonaro faziam parte de um grupo que instigava o ex-presidente a não aceitar a derrota nas eleições de 2022. Apesar das acusações, Michelle não foi formalmente indiciada pela Polícia Federal e classificou as alegações como cortina de fumaça. Engajamento nas redes sociais. Michelle tem utilizado as redes sociais para se comunicar com seus apoiadores e rebater críticas. Em resposta às acusações de envolvimento em supostos planos golpistas, ela publicou memes e vídeos ironizando as alegações, reforçando sua imagem de figura discreta e religiosa. Essa estratégia tem gerado polarização, com apoiadores elogiando sua postura e críticos questionando sua participação em polêmicas. A conexão de Michelle com o eleitorado evangélico continua, sendo um dos pilares de sua atuação política. Ela tem participado ativamente de cultos e encontros com lideranças religiosas, consolidando sua imagem como defensora de valores conservadores. Essa base de apoio é considerada fundamental para sua possível candidatura ao Senado ou à presidência. Apesar do apoio de parte do eleitorado, Michelle enfrenta desafios significativos, como a associação com polêmicas do governo Bolsonaro e a necessidade de se consolidar como uma figura política independente. Sua trajetória nos próximos meses será crucial para definir seu papel no cenário político brasileiro, especialmente em um contexto de polarização e disputas internas no PL. Em resumo, Michelle Bolsonaro está em um momento decisivo de sua carreira política, com possíveis candidaturas ao Senado ou à presidência em 2026. Sua estratégia de fortalecer laços com o eleitorado evangélico e sua presença em eventos internacionais são pontos fortes, mas as polêmicas e investigações podem representar obstáculos. Seu futuro político dependerá de como ela lidará com esses desafios e se conseguirá ampliar sua base de apoio à atual crise política no Brasil. Um olhar profundo. A política brasileira tem se mostrado um campo fértil para debates acalorados e transformar realidades. Nos últimos anos, o Brasil passou por uma série de eventos que moldaram seu cenário político, levando a um estado de constante mudança e incerteza. Esta crise política não é apenas uma questão de descontentamento popular, mas também reflete uma complexa teia de interações entre instituições, movimentos sociais e a própria sociedade civil. Este artigo se propõe a explorar o contexto atual, analisando as causas, consequências e possíveis caminhos para a solução desta crise. As raízes da crise política no Brasil são profundas e multifacetadas. Desde a destituição da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016, o país viveu um período de instabilidade que se intensificou com a ascensão do atual governo. A polarização política se acentuou, levando a uma divisão entre os que apoiam o governo e os que se opõem a ele. Essa situação é exacerbada por questões econômicas, como a alta taxa de desemprego e inflação crescente, que geram descontentamento entre a população. Além disso, a corrupção é um fator que não pode ser ignorado. Escândalos como a Operação Lava Jato expuseram a corrupção sistêmica dentro das instituições, afetando a confiança dos cidadãos na política. As promessas não cumpridas de reforma e transparência criaram um clima de desilusão que permeia a consciência coletiva. A população, já cansada das promessas vazias, se vê em uma encruzilhada, questionando a eficácia do sistema democrático
e a legitimidade dos seus representantes, as consequências da crise política vão além do âmbito governamental. A sociedade brasileira, empobrecida e dividida, enfrenta um dilema moral e ético que reverbera em diversas camadas sociais. A confiança nas instituições tem sido severamente abalada, levando a um aumento da apatia política entre os jovens, que se sentem desiludidos e desmotivados a participar do processo democrático. Essa falta de engajamento pode ter repercussões de longo prazo, criando uma geração desconectada das questões políticas e sociais do país. Economicamente, a crise tem gerado um ciclo vicioso. A incerteza política afeta os investimentos, resultando em uma estagnação econômica que agrava ainda mais a pobreza e a desigualdade. O Brasil, que já era um dos países com a maior desigualdade do mundo, vê a sua classe média encolher, enquanto as classes mais baixas lutam para sobreviver em meio a políticas públicas ineficientes. O resultado é um ambiente onde a tensão social cresce e o clamor por mudanças se torna cada vez mais urgente. Em meio a essa turbulência, surgem movimentos sociais que buscam resistir e propor alternativas ao status quo. Grupos de jovens ativistas, feministas, ambientalistas e de direitos humanos têm se mobilizado para reivindicar mudanças profundas na política brasileira. Esses movimentos não apenas criticam as falhas do governo, mas também oferecem soluções inovadoras que buscam uma maior inclusão social e econômica. Essas mobilizações têm sido fundamentais para manter viva a chama da democracia no Brasil. Através de protestos, campanhas nas redes sociais e articulação política, esses grupos têm conseguido catalisar a insatisfação popular em ações concretas. A força desses movimentos é um sinal claro de que a sociedade civil está pronta para desafiar a corrupção e a ineficácia governamental, exigindo um novo modelo de governança que priorize o bem-estar da população. À medida que o Brasil navega por essas águas turbulentas, torna-se evidente que a recuperação da confiança nas instituições e a restauração da estabilidade política exigem um esforço conjunto de todos os setores da sociedade. A reforma política é uma demanda crescente, com muitos clamando por mudanças que garantam maior transparência e representatividade. É crucial que as vozes da sociedade civil sejam ouvidas e que haja um comprometimento real com a ética e a responsabilidade. A construção de um futuro mais promissor passa também pela educação e pelo fortalecimento das instituições democráticas. Investir em educação cívica e promover a participação da juventude no processo político são passos fundamentais para garantir que as futuras gerações estejam equipadas para lidar com os desafios que virão. A promoção de um diálogo aberto e respeitoso entre diferentes grupos políticos pode ser a chave para superar a polarização e encontrar soluções que atendam às necessidades de todos os brasileiros. A crise política no Brasil é um fenômeno complexo que exige uma análise aprofundada e uma abordagem multifacetada. As tensões sociais, a corrupção endêmica e a desilusão popular estão entrelaçadas, criando um cenário que desafia os princípios democráticos. No entanto, a resistência da sociedade civil e a busca por um futuro melhor são sinais de esperança. A recuperação da política brasileira não será uma tarefa fácil, mas com um compromisso coletivo e uma visão clara, é possível vislumbrar um caminho que leve a um Brasil mais justo, igualitário e democrático.